Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula veremos como configurar a rede no Linux Ubuntu 12.10. Então, mãos à obra. Vamos nos logar no sistema, Linux Ubuntu. Pronto. Opa, atualizamos programas, ok. Bom, para configurar a rede no Linux Ubuntu, nós vamos ao lançador e vamos escolher configurações do sistema. Então, um clique em configurações do sistema. Configurações do sistema abertas. Vamos selecionar na seção Hardware o item Rede. Então, um clique em Rede. E temos aqui as configurações de rede. Bom, do lado esquerdo, nós temos as opções de rede com fio e proxy da rede. A opção proxy da rede você vai configurar se tiver um servidor proxy aí na sua rede. Veja que eu não tenho nenhum servidor proxy, tá? Posso configurar como manual ou como automático, caso o servidor proxy seja distribuído por DHCP. Tá? Como eu não uso servidor proxy e provavelmente você na sua casa também não usa, você vai deixar o método como nenhum. E com fio significa que eu estou usando uma rede cabeada. Tá? A minha rede com fio está conectada, você pode ver aqui do lado direito as informações gerais. 1000 megabits por segundo, ele mostra a velocidade da rede sem fio. E aqui eu tenho um botãozinho que diz que a minha rede sem fio está ligada. Tá? Então, meu adaptador de rede está ligado. É possível desligá-lo clicando nesse botão. Tá? E aqui tem outras informações. Meu endereço físico, que é o MAC address da minha placa de rede. Tá? O endereço IP dessa interface de rede. A minha máscara de sub-rede. Minha rota padrão, que é o meu gateway padrão, ele chama de rota padrão. E os endereços dos meus servidores DNS. Tá? Temos 3 servidores DNS aqui. 1, 2 e 3. Legal? Então esse daqui é o resumo das minhas configurações da minha rede cabeada. Tá? Se você precisar adicionar uma rede, ou um adaptador de rede, basta clicar no sinal de mais que aparece aqui no cantinho, escolher a interface que você quer configurar e criar. Como eu não tenho outra placa de rede conectada, só me aparece aqui a opção de interface VPN. Tá? Então, se eu quisesse configurar uma VPN, bastaria selecionar VPN e criar. Então, eu vou cancelar. E agora eu vou mostrar como alterar essas configurações que aparecem aqui. Tá? Para isso, você clica no botãozinho aqui do lado direito, Opções. Então, clique em Opções. Pronto. Ele abre uma janelinha para edição da minha conexão cabeada. Aliás, ela se chama conexão cabeada 1, porque o nome dela foi digitado aqui. Você pode alterar a sua conexão, o nome da sua conexão, digitando um outro nome dentro dessa caixinha, nome da conexão. Tá? Por exemplo, conexão com fio. Pronto. Tá? Alterei o nome. Aqui nós temos a caixinha, o checkbox conectar automaticamente. Você deve deixar marcado para que a conexão de rede ela seja ativada toda vez que você ligar o computador. Tá? E aqui embaixo nós temos as configurações. Temos 4 guias, a guia com fio, segurança 802.1x, configurações para IPv4 e configurações para IPv6. Na guia com fio, eu tenho o endereço MAC do meu dispositivo atual. Tá? E veja, entre parênteses eu tenho a sigla ETH0. ETH0 é a forma como os sistemas Linux identificam interfaces de rede, placas de rede. Eles identificam como ETH e o número da frente indica o número da interface de rede. Então a primeira interface de rede sempre é a interface 0. Tá? Então o ETH, que é a abreviação de Ethernet, indica que essa é a minha placa Ethernet 0, portanto a primeira placa de rede instalada. Se você tiver mais placas de rede, elas vão aparecer como ETH1, ETH2, ETH3 e assim por diante. Tá legal? Você pode clonar o endereço MAC. Tá? Em alguns casos você talvez precise clonar o seu endereço MAC para poder conectar um modem de uma operadora, por exemplo. Tá? Essa técnica também é chamada de spoofing. Se for necessário fazer a clonagem no MAC, você clica aqui dentro e digita esse endereço. Tá? E aqui você tem a configuração do MTU, Unidade de Transferência Máxima da Rede.
Então a gente assume que você tem um certo conhecimento de rede e entende o que é o MTU. Tá? Ele está configurado como automático, mas você pode alterar clicando no botãozinho de mais ou de menos para deixar um MTU diferente. Ou pode digitar lá dentro o valor. Tá? O valor padrão do MTU é 1500 bytes para as redes Ethernet. Tá? Basicamente é o tamanho máximo de dados que cabe dentro de um quadro que é transmitido pela rede, 1500 bytes. Tudo bem? Bom, aqui embaixo você tem a caixinha disponível para todos os usuários, de modo que todos os usuários possam fazer uso dessa interface de rede. Mas se você não quiser que fique disponível para todos os usuários, você desmarca essa caixinha. Tá? Vou deixar marcado. Vamos à segurança 802.1x agora. Bom, aqui é um protocolo de segurança específico que a gente não vai trabalhar nessa videoaula porque trata-se de um aspecto um pouco mais avançado de rede. Tá? Lá nas aulas do LPI, a gente fala um pouco mais sobre segurança 802.1x. Tá legal? Geralmente na sua casa não tem nada para configurar. Aqui você não precisa se preocupar com essa aba. Tá legal? Então vamos para configurações IPv4. IPv4 significa que você está utilizando o IP versão 4. Tá? E o método de distribuição do IP é o que aparece nessa caixinha. O meu caso aqui está como automático, DHCP. Então o meu servidor DHCP da rede é que está fornecendo as configurações de IP para esse computador Linux. Tá? Então as configurações de DHCP são automáticas. Tá? Você pode colocar servidores DNS adicionais mesmo assim, domínios, tá? E colocar uma identificação para esse cliente DHCP. Legal? Você pode marcar essa caixinha, requer endereçamento de IPv4 para que essa conexão seja concluída. É importante. Basicamente assim, se você tiver o IPv6 funcionando na sua rede, tá? Você pode optar por usar o IPv4 e o IPv6. Se o IPv4 falhar, o IPv6 entra. Então a sua máquina continua conectada à rede, ou por IPv4 ou por IPv6, o que tiver disponível. Tá? E rotas, clicando no botãozinho rotas, você pode gerenciar ou editar as rotas IPv4. Tá? Basicamente endereço, bota uma máscara de rede, escreve o gateway e coloca a sua métrica. Também é um assunto um pouquinho mais avançado, geralmente na sua casa você não precisa trabalhar com isso. Tá? Mas a gente vai ver esse assunto mais avançado de rede mais para frente numa videoaula que vai tratar de configuração de rede avançada também na linha de comando. Legal? Então vamos cancelar. Agora, e se eu quisesse editar manualmente as minhas configurações IPv4? Tá? Então eu vou em método, que está automático, clico na setinha e aí eu posso escolher um desses itens aí. Somente endereços DHCP automáticos ou automático. O automático é tudo, toda a configuração via DHCP. Manual, você vai digitar manualmente os endereços. Apenas link local, tá? É o endereço que só vai funcionar na sua rede interna. Compartilhado com outros computadores. Ou então desativado. Desativado, você desativou basicamente o IP da rede, da placa de rede, e ela não vai se conectar a nenhuma outra máquina. Geralmente, ou você usa o automático ou o manual. Tá? Clicando em manual, veja que ele abre aqui esses pontos para você poder alterar a configuração. E aí, basta você clicar no adicionar e digitar o endereço que você quer usar. Por exemplo, 192.168.1.52. Dou um tab, configuro a máscara de rede, que pode ser configurada nesse formato, tá? 24 bits, dou um tab, configuro o gateway. Veja que enquanto você não termina de digitar o endereço corretamente, ele fica com o fundo vermelho. Terminou de digitar, beleza, ele fica verdinho. Depois você poderia adicionar os servidores DNS aqui na mão, tá? Feito isso, você clica no botão salvar e aí a sua rede estará alterada e configurada com IPv4 manual, tá? Caso você não queira utilizar mais essa configuração, você pode apagar o servidor DNS, excluir a configuração, tá? Não é necessário excluir, você pode simplesmente mudar para
automático DHCP e deixar já pré-configurada a sua rede para o IP manual. Mas se você não vai mais usar o manual, você exclui e depois você volta para automático DHCP. Legal? Claro, não pode esquecer do botão salvar no final do processo. Aparece aqui no cantinho rede com fio, conexão estabelecida, porque ele reinicia a interface de rede. Tá? Opa, apareceu um probleminha aqui. É só clicar em continuar. Não deve ter sido nada de grave, deve ter sido alguma coisa relativa à atualização que estava fazendo anteriormente. Veja que eu continuo com o endereço IP correto, minha máscara de subrede, minha rota padrão e meus DNS. Tá? Então, lembrando, quero alterar a conexão com fio, clico aqui em opções, vou até configurações IPv4 ou IPv6, o que você estiver usando, e efetuo a configuração. Tá? Para IPv6 é mais ou menos a mesma coisa. Você também pode usar o método automático, colocar os DNS, tá? Configurar se ele requer o endereçamento IPv6 para a conexão poder funcionar, ou se ele vai funcionar também com IPv4. E o método você pode utilizar automático, somente endereços, somente DHCP, manual ou link local. Ou ainda ignorar o método. Tá? Tem essas opções para IPv6. Geralmente o automático é suficiente. Tá legal? E é isso. Então vou cancelar. Está configurada a rede por aqui. Tá? Vou fechar essa janelinha. E agora é o seguinte. Vamos olhar aqui em cima no cantinho. Esse ícone que tem as duas setinhas, uma para cima e uma para baixo. Tá? Esse ícone também é um atalho para você configurar a sua rede. Então, se você der um clique nele, ele abre um menuzinho que tem opções de conexão com rede. Tá? Então ele mostra que eu tenho uma rede com fio, conexão com fio. Se você der um clique, ele mostra aí conexão com fio estabelecida. Tá? Então, de novo, eu tenho a opção para desconectar essa conexão. Eu tenho a opção para você configurar a VPN por aqui. Também lá na aula mais avançada de rede, vocês vão aprender a configurar uma VPN no Linux. Tá? Aqui você pode habilitar ou desabilitar a rede. No próximo item, informações da conexão. Vamos clicar nele. Ele te traz uma espécie de um relatório com toda a informação sobre as conexões de rede ativas. Então você tem na guia geral o nome da interface, TH0, o endereço de hardware, que é o MAC address, o tipo de driver que ele usa, velocidade, e se tem algum tipo de segurança habilitado, como por exemplo o 802.1x. Nenhum no caso. As configurações de IPv4, meu IP, meu broadcast, a máscara, rota padrão, que é o gateway padrão, é o roteador da minha rede, tá? E os meus DNS, eu tenho 3 DNS, o primário, o secundário e o DNS terciário. O primário e o secundário vem lá do meu provedor de internet e o terciário é o endereço do meu roteador. Tá? E IPv6 eu não tenho configuração nenhuma no momento. Tá? Então aqui, para você poder visualizar as informações da conexão, verificar se tem alguma coisa errada, algum problema, ou então simplesmente pegar os dados para fazer uma conexão remota, um acesso remoto, etc. Então fechar. Volto lá de novo, tem mais um item para a gente ver, que é o item editar conexões. Dei um clique em editar conexões, eu caio aqui em conexões de rede, é um pouquinho diferente daquele editar conexões que a gente viu aqui dentro, tá, das configurações do sistema. Aqui você tem o nome da sua conexão atual, e nessa é uma lista, na verdade, vão aparecer todas as conexões que você tem. Você pode selecionar, mandar editar. Tá? E aí sim você tem acesso àquela mesma janelinha. Tá? Com fio, segurança 802.1x, configurações IPv4 ou IPv6. Então é uma espécie de atalho para você editar a sua conexão de rede. Tá? Aqui também você pode aproveitar para configurar sua rede sem fio, se você tiver. Você pode adicionar configuração de rede sem fio aqui. Tá? Só que a gente vai ter uma outra videoaulinha para falar da rede sem fio. Banda larga móvel, se você utilizar, a VPN e conexão DSL, se você tiver DSL. A minha aqui é conexão a cabo, por isso não aparece nada nessa janelinha. Tá legal? Então é isso. Clicando em fechar. Tá? Agora, para finalizar eu vou abrir o terminal,
abrir o terminal do Linux. Vocês devem lembrar como é que é o atalho para abrir o terminal. Ctrl Alt T. Tá? Então eu abri o meu terminal. Agora eu vou digitar um comando de rede chamado ifconfig. Tá? ifconfig. E vou pressionar Enter. Olha que legal. ifconfig, Enter, e ele me traz um resumo também da minha rede local e das minhas interfaces de rede. Tá? Então ele permite que eu tenha uma noção de como está a minha rede no momento. Não vou explicar todos os itens que aparecem aqui, porque isso é um assunto para uma outra videoaula também, e tem lá no curso LPI. Mas basicamente você vai encontrar aqui o endereço de hardware da interface de rede. Veja que aparece o nome da interface de rede aqui do lado esquerdo, ETH0. Então o endereço de hardware, que é o endereço MAC address. O INET-END é o seu IP. Tá? Bcast é o seu endereço de broadcast. E mask é a sua máscara de subrede. Adicionalmente, você também tem o endereço IPv6, que é esse endereço INET6. Tá? O endereço IPv6 é tudo isso que aparece aqui. Legal? Ele também mostra para você a configuração da interface de loopback, que é uma interface virtual para testes. E o endereço dela é o 127.0.0.1 com máscara 255.0.0.0 e o endereço IPv6, o INET6, é 2.2.1/128. Tá? Veja que você também tem aqui no ETH0 o MTU, 1500 bytes, que a gente viu lá anteriormente, que pode ser alterado. Tá? O MTU da interface de loopback é bem diferente, mas o uso dessa interface é outro. Tá legal? Então, é isso aí. Espero que você tenha aprendido como configurar a sua rede, como visualizar, checar as configurações atuais e como alterar as configurações do seu endereço IPv4, tá? Incluindo máscara de subrede, incluindo gateway padrão, tá? E incluindo os servidores de DNS. Tá? Então, obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima, pessoal.